Olá pessoal, boa tarde. Voltamos aí, ó. Segunda aula, pra gente trabalhar, fazer um TCC nota 10. A questão toda é essa. Vamos fazer da forma mais prática, da forma mais correta, mas de uma forma que você tenha certeza que na hora que a gente estiver redigindo o TCC, você não vai ter dúvida. Para você entender essa segunda aula, é importante que você já tenha visto a primeira aula, onde eu trabalhei um tema, do tema eu trabalhei em um problema de pesquisa. Hoje nós vamos fazer exatamente a continuidade disso. Nós vamos pegar o problema de pesquisa e vamos transformar ele em um objetivo geral e depois num título de TCC e também nas palavras-chave. É importante que, se você não é um aluno meu e está assistindo isso pelo YouTube, esse modelo que eu estou trabalhando é um modelo que eu trabalho para um artigo científico, ok? Se você está fazendo uma monografia completa que precisa de objetivos específicos, basicamente a ideia não altera. A diferença é que você vai ter que sair do objetivo geral e desconstruir o objetivo geral em objetivos específicos. Não é o caso dessa aula, ok? No caso, você sendo meu aluno, precisa trabalhar seu TCC, preste atenção a partir de agora e assista até o final, porque temos algumas dicas muito importantes. A primeira coisa é entender que nós temos regras. Quando eu estou escrevendo um texto científico, um TCC, eu tenho regras. Essas regras elas não podem ser flexibilizadas. Uma coisa que eu sempre digo para qualquer aluno orientando meu, você não pode simplesmente achar que pode escrever qualquer coisa sem ter de repente alguma regra. Entenda que para eu comprovar que o meu trabalho ele tem alguma validade, eu tenho que obedecer algumas regras científicas. Da mesma forma, também tenho que obedecer algumas regras metodológicas e regras da escrita de um bom TCC. Primeiro, entender que todo problema sempre vai ser uma pergunta, ou seja, sempre vai aparecer na forma interrogativa, ok? E um objetivo geral, ele tem que estar alinhado ao problema. Quando eu estou dizendo que ele tem que estar alinhado ao problema, não adianta a pergunta falar uma coisa e o problema falar outra. Se eu estou dizendo marketing, por exemplo, no meu objetivo tem que ter marketing. Não adianta eu falar uma coisa ali e depois outra. Grande parte dos problemas que eu vejo em TCCs quando eu oriento, eu participo de bancas, essa desconexão entre o problema e o objetivo. Normalmente quando eu olho ali eu falo assim, o problema está norteando uma coisa, o objetivo está norteando outra. Normalmente esse TCC é reprovado. Eu sei que vai ter grandes problemas mais lá para frente, ok? E se o meu problema de pesquisa ele tem que estar na forma interrogativa, sob a forma de uma pergunta, o meu objetivo geral ele tem que estar na forma afirmativa, ok? São 3 regras que você não pode esquecer. Coloquei apenas um exemplozinho, um problema com interrogação para você não esquecer, e um objetivo com exclamação. Mas lembrando que não estou dizendo que um objetivo tem que estar na forma exclamativa, e sim afirmativa. É só para você perceber essa pequena diferença. Pegando da primeira aula, nós temos esse problema de pesquisa que foi gerado a partir de um tema. Então eu tenho esse problema de pesquisa. Ele obedece à regra de termos de uma pergunta. Ok, como é que eu transformo isso para um problema, para um objetivo agora? Primeira coisa, todo objetivo sempre vai começar com verbo. Apresento para vocês aqui alguns. Quem quiser investigar mais, eu sugiro que vocês façam uma investigação no Taxonomia de Bloom, mas quem não quiser pode usar isso aqui, que já é o suficiente basicamente para trabalhos de graduação, normalmente são os que mais são apresentados. Se você não é um aluno meu e você é de outra faculdade, de outro curso, vale a pena também dar uma investigada um pouquinho mais aprofundado na questão, porque nós temos verbos para formulação de objetivos gerais para a área das ciências biológicas, exatas, ok? Pode ser que tenha uma pequena variação, mas é importante que você cheque isso com o seu professor de metodologia científica e cheque isso com o seu orientador. Normalmente esses dois eles têm que saber te orientar qual que é a melhor sistemática de verbos. No meu caso, eu tenho vários conceituais, que eu quero uma coisa mais conceitual, é uma investigação onde que eu não vou aplicar nada. Ou seja, eu não vou pegar esse trabalho e vou de repente fazer lá na empresa, eu vou intervir na empresa. Não. Tá? Procedimento, procedimentais é uma pesquisa que exige um pouco mais de aprofundamento do que o conceitual, e atitudinais
onde você vai de repente aí trabalhar com modos, vou falar assim, você tem uma atitude, seu TCC vai ter uma atitude perante essa pesquisa. Normalmente eu vejo meus alunos trabalhando sempre com verbos conceituais e verbos procedimentais. No nosso caso, como exemplo, eu vou trabalhar com o verbo analisar, avaliar. Eu quero agora somente o verbo analisar, ok? Vamos ver o próximo passo. Peguei minha pergunta, meu problema de pesquisa. Observe o que eu fiz. Eu apenas coloquei o verbo analisar. Se você olhar a minha pergunta e o que eu coloquei abaixo, não tem diferença nenhuma, a não ser que eu incrementei o verbo analisar. A partir de agora, eu tenho que transformar essa meio Frankenstein que está aqui, esse objetivo agora, numa afirmativa. Vejamos. Eu simplesmente olho o destaque em vermelho, tá? Peguei o qual, que estava em letra maiúscula, coloquei em letra minúscula e sumei com interrogação. Ou seja, o objetivo geral para a pergunta acima passa a ser analisar qual a importância do marketing para o aumento das vendas sob a ótica dos gerentes de vendas. Primeiro, regra 1, ela está na forma afirmativa. Esse objetivo se apresenta na forma afirmativa. E regra 2, é exatamente a mesma coisa que se apresenta na pergunta. Ou seja, eu tenho um alinhamento 100% com o meu problema de pesquisa. Eu sei que se eu conseguir alcançar esse objetivo de pesquisa, eu vou satisfazer minha pergunta. Isso é metade de um TCC bem feito. Se você conseguir fazer esse alinhamento, normalmente, você vai conseguir construir um TCC um pouco mais sólido, porque você tem uma regra de norte. Você tem um caminho mais ou menos já muito bem desenhado, ok? Se eu consigo desenhar o meu objetivo, vejamos agora como é que eu transformo isso num título. Eu peguei o meu objetivo geral e simplesmente transformei o meu verbo numa formatação de titulação. Uma análise da importância do marketing. Se você pegar o título, pegar o objetivo e pegar o problema, você vai perceber que eles estão 100% alinhados. A pessoa que ler o título vai olhar para a sua pergunta e depois vai olhar para o seu objetivo e dizer, entendi. Esse TCC, ele vai se tratar apenas dessas prerrogativas, dizemos assim, dessa coisa. O título, ele não pode também estar totalmente diferente do que você quer estudar. Eu coloco lá um título falando de uma coisa, a pessoa começa a ler e fala, pô, mas isso não tem nada a ver, ok? Se eu conseguir escrever um título legal, alinhado com o meu objetivo geral, alinhado com o meu problema de pesquisa, eu já tenho aí minhas palavras-chave, ok? Peguei meu título, destaquei para vocês duas palavras contundentes, marketing e vendas. Essas duas palavras, obrigatoriamente, elas têm que estar no seu palavras-chave. Porque as palavras-chave, vamos dizer para você entender um pouquinho mais aí, se fosse o Google precisa de palavras para busca. Da mesma forma, as palavras-chave são as palavras de busca do seu TCC. No nosso caso, marketing e venda somente, eu não sei, eu quero colocar mais. Normalmente tem pessoas que pedem 3 palavras-chave no mínimo, ou 5 palavras-chave no mínimo. Então eu faço a seguinte pergunta, onde a pesquisa aconteceu? Se a pesquisa aconteceu numa micro pequena empresa, então coloca micro pequenas empresas como palavras-chave. Que tipo de vendas? Ah, Leandro, eu quero tratar das pós-vendas. Ah, eu quero trabalhar só das vendas. Ah, vendas já está aí. Você está tentando entender alguma coisa a relação a lucro, rentabilidade, vai tratar nisso no trabalho? Vou sim. Então coloca palavras, lucratividade. Usou um segmento em particular. Você está estudando a rede de farmácias ou só farmácia. Você está estudando rede de roupas. Você quer só saber o setor de roupas, vestuário, o setor de e-commerce. Coloca essas palavras. Quanto mais você conseguir demonstrar o que está de fato sendo estudado, isso vai fazer com que o seu TCC ele fique cada vez mais fácil de ser
analisado mais para frente na banca. E isso só ajuda, é claro, importante, voltando, assistam a primeira aula, assistam as dicas da primeira aula, por isso que é importante você ter um bom orientador, ok, para escrever, ajudar você a fazer um TCC, porque o alinhamento desse TCC, quando você começa a fazer um TCC assim, normalmente lá para frente você não tem problema. É basicamente o seguinte, uma casa quando ela é bem montada, ela tem um alicerce forte, dificilmente ela vai ser construída errada, ok? Tá aí o meu Facebook, esses vídeos todos estão no Facebook, você pode assistir lá, também ter acesso a algumas entrevistas minhas, alguns jornais, algumas revistas que rodam por todo o Brasil, de repente lá pode ter tema que te interessa para fazer uma pesquisa, e também tem o meu canal, curte aí, inscreva, e lembrando que essas aulas de TCC, elas vão ser uma somatória de vários, ou seja, tem que assistir o primeiro para assistir o segundo e automaticamente o primeiro e o segundo para você entender a próxima aula que a gente vai disponibilizar muito em breve para você. Até a próxima e até a próxima videoaula. Um grande abraço.